É o seguinte, o Brasil jogou mal, a última impressão do ano, ela é ruim, mas o teste foi muito bom. E aí eu explico depois da vinheta. Pode parecer confuso, mas o teste foi muito, mas muito útil para a seleção brasileira, apesar, repito, da atuação ruim, bastante ruim. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação e é isso aí, beleza? Tá precisando crescer mais um pouco este canal. E aí depende de você, que às vezes passa por aqui e tal, não dá um like, não comenta, não compartilha o conteúdo, simplesmente vem aqui, dá uma bisoiada aí e sai fora. Simples assim. Aí complica, né? Seguinte, o Brasil empatou com a Tunísia no último jogo de 2025. Um amistoso muito bom, duro e um teste excelente para a seleção. Um teste bastante útil. Aí você vai falar, mas como assim? O Brasil não fez um jogo bom. O Brasil empatou com a Tunísia. Como é que você diz que é bom? Uma coisa é falar da atuação, a outra coisa é falar do teste, do quão forçou a seleção a buscar a opção, solução, a tentar se virar, o quanto exigiu da seleção. Amistosos servem para isso. Esse é um amistoso útil. Esse é um amistoso, você fala, putz, dá para tirar conclusões daí. Conclusões boas e conclusões ruins. Você pode olhar para jogadores e você fala, putz, esse cara aqui não dá. Esse aqui eu acho que aguenta a responsabilidade. Aqui dá para a gente investir um pouco mais. Essa estratégia assim funcionou, assim não funcionou. Então é um laboratório e, num geral, acho que essa data FIFA como um todo, ela foi bem interessante para o Ancelotti e para a seleção brasileira, porque pegou primeiro um adversário mais solto, bem mais talentoso, mas que agrediu mais o Brasil, que tentou jogar e obviamente deu muito espaço, que foi Senegal. Hoje talvez a seleção mais pegando talento, fisicalidade, tática, estratégia, experiência, talvez seja a seleção mais agressiva da África. E aí depois pega a Tunísia, um time que marca muito mais compacto, que defende em bloco baixo, que joga em transição, que classificou para a Copa de maneira invicta, sem tomar um gol sequer, obviamente contra adversários muito mais frágeis, que na Copa do Mundo de 22 ganhou da França. Então, assim, esses são os testes que de fato vão criando termômetros na seleção. E é um trabalho do Ancelotti que está buscando essas soluções, está buscando o melhor caminho. E aí esses testes servem para isso. Por isso que eu defendo que o teste ele foi muito bom, ele foi muito útil. E aí você vai falar, putz, o Brasil não passou no teste. Pode ser. Coletivamente falando, faltou repertório, faltou aceleração no passe, faltou jogo por dentro, faltou um contra um melhor, faltou solução diante de um adversário que se compacta lá atrás, que fez uma linha de 5 bem feita, fez um 5-3-2, todo bonitinho ali na marcação, um time que saía bem em transição, então exigiu também o Brasil correr para trás. Em alguns momentos o Brasil correu de maneira desorganizada para trás, ficou exposto, correu risco, tomou susto. Então, no geral, pode ser perfeitamente um jogo de primeira fase ali de Copa do Mundo. O Brasil pode pegar uma Tunísia, por exemplo, na fase de grupos. E aí é um jogo que o Brasil vai ter que ajustar o mental, vai ter que buscar a solução, vai ver ali do banco de reservas quem pode ajudar, quem não pode. Precisa buscar mais protagonismo. Né? O Estevão é a grande notícia. O Estevão foi o grande nome do jogo. O Estevão tem 5 gols na era Ancelotti, né? É o artilheiro da era Ancelotti, chamou responsabilidade, foi para dentro, não foi substituído, e isso é um indício, porque o Luiz Henrique normalmente entrava no lugar do Estevão e dessa vez ele foi mantido no campo, deslocado para o meio, para o Luiz Henrique entrar. O Luiz Henrique não entrou bem, o Rodrigo foi substituído, não jogou bem, o Vini não jogou bem, o Matheus Cunha não jogou bem. Então, assim, o Bruno Guimarães e Casemiro acho que fizeram um jogo ali ok, o Marquinhos um pouco difícil a avaliação, fica ali um meio termo. O Wesley fez um jogo ruim, o Caio fez um jogo ruim, né? O Bento mostrou algumas inseguranças. Então, assim, é um jogo que individualmente
ficaram muitos asteriscos, mas tem a ótima notícia do Estevão, que eu acho até que vale um vídeo só para o Estevão. Eu vi muita gente criticando lá depois da transmissão, ainda no estúdio lá da GTV, de muita gente falando, como é que pode? A gente vai para a Copa com um moleque de 18 anos sem a esperança, como isso fosse uma coisa ruim. Eu não acho que é uma coisa ruim. A gente ter o Estevão não é ruim. O ruim é você, por exemplo, não ter, nesse momento, o Neymar nas plenas condições que o Ancelotti quer, é não ter o Vinícius conseguindo ter uma sequência boa como protagonista, é o Rodrigo ter algumas oscilações, é o Rafinha ter ficado tanto tempo machucado, é o Pedro não ter podido ser convocado porque estava lesionado, é o Matheus Cunha ainda não, de fato, assumir o seu lugar, o João Pedro, quando foi testado, uma coisa é ele no Chelsea, outra coisa é na seleção, ainda sem fazer brilhar o olho do Ancelotti. Esse é o problema. O problema não é ter o Estevão resolvendo as questões. É ótimo ter o Estevão. É óbvio que ter o Estevão aos 18 anos com tanta responsabilidade não é saudável. E aí o Ancelotti, por isso, e explicou isso depois do jogo, e eu disse isso na transmissão, para mim estava claro que a escolha do Paquetá para bater o segundo pênalti era uma forma de tirar o holofote e pressão de cima do Estevão, para não dar a ele essa cara de Estevão em mais 10. Eu disse isso na transmissão ainda durante o jogo, e o Ancelotti, depois do jogo, meio que confirmou esse olhar. O que eu acho que, do ponto de vista de gestão, faz algum sentido, mas o Estevão estava afim de bater e por ele estava tudo certo. Ele também disse isso depois do jogo. Então, o jogo, ele coletivamente se aproveita pouco, né? O Brasil defensivamente estava desequilibrado, ofensivamente teve pouca alternativa, bola parada, que vinha sendo um ponto forte do time do Ancelotti, hoje não resolveu muita coisa. Então, assim, é um jogo que o Brasil pode encarar na Copa. Aí você fala, mas é uma vergonha empatar com a Tunísia. Mas, cara, a Tunísia ganhou da França na Copa de 2022. Poderia ter se classificado para o mata-mata. Senegal, que o Brasil ganhou e bem, jogando bem, ganhou um dia desse na Inglaterra, que é tida a vida como uma das favoritas aí no bolo, junto com Espanha, com a Argentina, com a própria França e tal. Então, cara, o futebol de seleções nunca esteve tão nivelado. Tá tudo muito equilibrado. Todo mundo, todas as escolas, elas sabem jogar. Ainda tem ali uma característica ou outra de um lugar ou outro, mas no geral, todo mundo tem acesso às mesmas informações e claro, lugares com muito mais ou menos talento, isso obviamente faz a diferença. Mas taticamente falando, tecnicamente falando, fisicamente falando, é muito equilibrado, é muito duro. Então, assim, eu achei a data FIFA do Brasil muito útil para ver ali. O Ancelotti disse que já tem muitos caras com o pé na Copa ali, ou garantidos na Copa, não especificou quais na coletiva, mas fica claro que ele entende que o 4-2-4 é o sistema A, e que a maioria do elenco ali está mais ou menos definido. Eu vou depois fazer um vídeo só sobre essa formatação, porque para mim assim, o quarteto não é que está longe, mas ele não está fechado, o quarteto ofensivo. Acho que a zaga está resolvida, no gol cada vez mais fica claro que o Alisson é disparado o melhor nome. No meio, Bruno Guimarães e Casemiro estão muito consolidados. As laterais eu acho que estão em aberto, e a atuação ruim do Wesley, somada ao ótimo jogo do Militão contra o Senegal na direita, deixou a coisa mais confusa. Do lado esquerdo são características muito diferentes do Alexandre para os outros, né, que foram usados até agora. Tem o Douglas Santos, que não pôde ser convocado aí. E aí tem esse camisa 9, que ele ainda claramente está em busca. Acho que o Vitor Roque hoje lutou muito, mas muito encaixotado, sofreu ali o pênalti e tal. O João Pedro ainda não encantou o Ancelotti. O Pedro talvez tenha uma chance lá em março. Então acho que tem muita coisa em aberto ainda, por mais que tem outras, muitas definidas. O Brasil é um time competitivo, vai obviamente chegar forte na Copa num bolo ali, atrás acho que de algumas seleções, mas de novo, um jogo difícil, num ambiente enrolado, porque tem muito tunisiano na França, e assim como foi em setembro de 22, o último jogo antes do Brasil, antes daquela Copa, o ambiente ali estava pulsante, muito torcedor, e vaiando o hino, e gritando olé. Então, assim, é legal ver os jogadores expostos a isso e ver como cada um se sai. Porque aí você fala, o teste bom
não é só a prova boa, não é só quando a gente passa. Prova boa, prova difícil, ela é prova boa e prova difícil, ponto. E aí vai ter aluno que vai passar, vai ter aluno que não vai passar. A prova continua sendo boa, ela continua sendo um ótimo teste para avaliar o termômetro de onde você está em nível. E a Tunísia mostrou que o Brasil tem muita coisa para evoluir. E que em jogos com esse desenho precisa melhorar na aceleração, na troca de passe, na achada por dentro e em outra de chamar a responsabilidade. O Marquinhos falou depois do jogo, cara, talvez tenha sido o melhor teste da seleção. Não é porque o Brasil não ganhou que o teste é horroroso. A atuação do Brasil é ruim, mas o teste ele é muito bom. E aí eu queria que você comentasse aqui os destaques, quem você achou que foi o melhor, o pior em campo, o que você acha que está resolvido e o que não está resolvido no time do Ancelotti. Mas repito, bom e útil teste da seleção contra a Tunísia, jogando contra uma equipe que está classificada para a Copa, que obviamente não vai ser campeã e tudo, mas o papel da Tunísia é ir o mais longe possível que der. Nunca passou para o mata-mata, mas já embaçou a vida de gente aí e vai tentar embaçar a vida dos outros. Dessa vez, deu uma atrapalhada na vida do Brasil. Os outros resultados, né, em 73, o Brasil tinha enfrentado a Tunísia e feito 4, em 2022 enfrentou e fez 5, e dessa vez só conseguiu fazer 1. Teste difícil. O Brasil não passou nesse teste e cabe ao Ancelotti tirar as lições deste teste duro, porém um teste útil. É nóis. Se inscreve aí no canal, toca aí na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comenta o conteúdo, compartilha o conteúdo. É nóis, satisfações e até a próxima. Valeu!